Graças e paz em nome do Senhor Jesus. Uma excelente noite a você. Como você está? Vamos para a reflexão bíblica de 8/10/2023. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Amém? Vamos inclusive essa noite orar pela paz em Israel. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos, ó Deus, louvar o teu nome também pelo início dessa semana, Pai. Mas nessa noite, Pai, queremos clamar especialmente, ó Deus, para que haja paz e o cessar-fogo em Israel, Senhor Deus e Pai. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho, Senhor. Oramos, ó Deus, pelas nossas próprias vidas e para que o Senhor fale conosco nessa noite através das Escrituras, ó Deus. Pai, eu te peço por aqueles que vão assistir essa mensagem ao longo, Pai, das semanas, dos meses, que o Senhor, ó Pai, visite corações, ó Deus, que estão sedentos, ó Pai, de uma mensagem vinda do trono da Tua graça. E te pedimos nessa noite, usa, Pai, a nossa vida para ser canal de bênção para aqueles que vão acompanhar essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje, Jesus se importa. E o tema, Jesus se importa com os pequenos e grandes fatos da nossa vida. Eu quero essa noite, através das Sagradas Escrituras, junto com você, verificar que Deus não é distante de nós. Verificar que Deus se importa através do seu Filho Jesus. Ele se importa conosco. Há algumas pessoas, e eu já vi algumas pessoas falarem, mas onde estava Deus nessa tragédia? Onde estava Deus nessa situação? E normalmente eu respondo, meus irmãos, não é a falta de Deus, mas é a ausência de alguém que o busque. Pode observar, muitas vezes nós temos conflitos na nossa própria família. Nós temos conflitos, às vezes na rua onde vivemos, no bairro onde vivemos. Mas, se existir ali uma pessoa que busque, que ore ao Senhor Jesus, e eu já experimentei isso e vivo isso, é impossível que a situação continue a mesma. Jesus Cristo começa a mudar o cenário daquela família, daquela rua, daquele bairro, daquela cidade. O Senhor Jesus, Ele é capaz de fazer isso. Então eu quero, junto com você, através das Sagradas Escrituras, observar que Jesus Cristo, e talvez o que Ele fez nos seus 33 anos de vida, foi preocupar-se com pessoas, importar-se com pequenos e grandes fatos, acontecimentos da vida das pessoas. Eu separei aqui 6 pensamentos para dividir com vocês, mostrando que Jesus Cristo se importa. Você sabia, e é o primeiro deles, que Jesus Cristo se importa com a nossa alegria? Jesus se importa com a minha e com a tua alegria. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que diz. E logo que o mestre-sala provou água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados dos que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam bastante, então coloca o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Qual era a situação aqui? Estava acontecendo um casamento. E Jesus Cristo, Ele estava nesse casamento. Observe, irmãos, como Jesus se importa conosco. Jesus, sendo Deus, Ele toma forma e tamanho de homem para ter relacionamento conosco. E aí o que Jesus Cristo faz, vendo toda essa situação, Ele transforma água em vinho e presenteia
o noivo para que a festa prosseguisse. O que está por trás disso daí? Jesus Cristo, sendo Deus, primeiro, Ele quer estabelecer relacionamento conosco. Segundo, Ele faz questão, Ele tem prazer. Jesus tem prazer em nos presentear, e aqui é utilizada a figura do vinho como um presente para o noivo na sua festa. Jesus Cristo se importa com a minha e com a tua alegria. Você crê nisso? Abra o teu coração para isso e comece a experimentar a alegria que é proporcionada pela presença de Jesus, porque aqui Ele fez questão de estar em um casamento. E convenhamos que um casamento é um grande evento da nossa vida. O segundo ponto que eu quero dividir com vocês é que Jesus se importa com o nosso luto também. Ele se importa com a nossa alegria, mas Ele também se importa com o nosso luto. Vamos ler ainda no Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 35. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos aqui para João 11, o versículo 35. Olha o que diz: Jesus Cristo chorou. Qual era o contexto aqui, meus irmãos? Lázaro, seu amigo, irmão de Marta e Maria, havia falecido. E aí o Senhor Jesus toma conhecimento dessa situação, de que seu amigo havia partido. E Jesus chora. E Jesus vai até o seu amigo, e depois eu peço que vocês leiam, deem continuidade a essa leitura, e vocês vão ver que Jesus Cristo traz à vida o seu amigo que estava morto há 4 dias. Jesus se importa com a nossa alegria, mas de igual modo se importa com o nosso luto. Ele se importou com o choro das irmãs de Lázaro. Ele se importou com o luto daqueles que estavam ali vivendo essa situação. E o Senhor Jesus Cristo se importa comigo e com você nessa noite. Se você estiver chorando, permita que Jesus Cristo enxugue suas lágrimas e te devolva a alegria de viver para a glória de Deus. O terceiro ponto, Jesus Cristo se importa com aqueles que são, abre aspas, dispensáveis. Sabem quem são os dispensáveis? Quando você, não sei se você já passou por isso, você é convidado para uma festa e você não vai. E a sua falta naquela festa, ela passa desapercebido. Porque, na verdade, você foi convidado por mera formalidade. Não exatamente porque queriam a tua presença ali. Portanto, nessa situação nós acabamos sendo dispensáveis. E o Senhor Jesus mostra aqui que Ele se importa exatamente com aqueles que a sociedade e que o mundo dizem que são dispensáveis. Nós, batistas brasileiros, temos o nosso trabalho missionário em todo o Brasil e fora do Brasil. E nós temos também irmãos que trabalham na Cristolândia, lá dentro da Cracolândia, recuperando pessoas, devolvendo a dignidade para as pessoas através das Escrituras. Todos aqueles, por muitos, são considerados dispensáveis. A sociedade já os condenou. E aí vem o Senhor Jesus e usa homens e mulheres dispostos a recuperar almas. E para que não fique nas minhas palavras, eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Vamos lá, para Mateus 22. Olha o que diz as Escrituras no versículo 9 e 10. Olha o que fala aqui, ó. E depois
as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. E os servos saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontravam, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Sabe qual era o contexto aqui? É uma parábola, né, contada por Jesus, a parábola das bodas, e foram enviados convites para pessoas participarem dessa festa, mas as pessoas recusaram estar ali nessa festa. E aí o anfitrião, né, aquele que estava organizando a festa, aquele que estava conduzindo, que iria conduzir a festa, ele pede para que, já que os convidados não iam vir, os convidados, abre aspas, principais, então esse anfitrião diz e dá ordem aos seus servos: vá pelos caminhos, vá pelas esquinas, vá pelos guetos, vá por todos os lugares que vocês puderem, e tragam tantos aqueles que são bons ou maus para estarem participando dessa festa conosco. Assim, meus irmãos, é com Jesus Cristo. Jesus Cristo nos convida nessa noite, estando numa situação negativa ou não, sendo bons ou maus, considerados maus pelos outros, o Senhor Jesus nos convida a nos encontrar com Ele essa noite, para que tenhamos e passemos a ter um coração como o dele. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não nos olha como pessoas dispensáveis, e Ele se importa com aqueles que são considerados dispensáveis, para que haja uma grande festa no céu. A palavra de Deus diz que acontece festa no céu quando alguém se arrepende genuinamente dos seus pecados. Não é maravilhoso? Dentro desses pensamentos, ver que Jesus se importa com coisas grandes e coisas, abre aspas, pequenas da nossa vida, talvez não menos importantes, mas Ele se importa, e eu quero dizer é isso na verdade, Ele se importa com tudo que nós precisamos, desde que nós venhamos a reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O outro ponto aqui, Jesus Cristo se importa, meus irmãos, com a intenção do nosso coração. Vamos ler aqui, Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão ofertava ou lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava ou do que sobrava, mas esta, da sua pobreza, ou na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Jesus Cristo se importa com a intenção do meu e do seu coração. E aqui ele observa os ricos ofertando, e observa como aquela mulher ofertou. Os ricos davam daquilo que sobrava, e a mulher deu tudo, deu essas 2 moedas que era o sustento dela para aquela ocasião. E o que o Senhor Jesus faz dentro desse pensamento que eu quero traçar com vocês? Por que Ele se importa? Porque Ele dá notoriedade a uma mulher pobre, numa sociedade em que na época o homem tinha muito mais evidência, e o Senhor Jesus dá notoriedade para essa mulher, e essa mulher é mencionada até os dias de hoje, inclusive nessa
mensagem, como uma mulher virtuosa, como uma mulher que cria e confiava em Deus e que deu o seu melhor para Deus. Não é fantástico pensar que Deus se importa com o detalhe daquilo que nós ofertamos, 2 moedinhas. O Senhor se importa com a intenção do nosso coração. Não se engane, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada, meus irmãos. Seguindo aqui, Jesus Cristo se importa com os sedentos. Vamos lá de novo para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Vamos voltar aqui para João 4,14 e olha o que diz a palavra de Deus. Estou encontrando aqui, só um minuto, João, aqui está, 4,14. Aqui, ó, João, Evangelho de João. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aqui é Jesus Cristo falando, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui é a mulher samaritana, ou a mulher de Samaria, que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pede água para essa mulher. E aí ele desenvolve ali um diálogo com essa mulher, e aí ele professa e profere essas palavras: mas aquele que beber da água que eu lhe der, o próprio Senhor Jesus, nunca terá sede. O Senhor Jesus se preocupa e se importa com a sua sede de justiça. Ele se importa com a sua busca. Ele se importa com coisas que você vem pedindo a Ele. Ele se importa com o mais particular dos seus sentimentos. Jesus se importa, meus irmãos. Infelizmente, o mundo se afastou de Jesus Cristo. É uma pena. E por isso é que nós pregamos, nós seguimos pregando e anunciando o Evangelho vivo, anunciando o Senhor Jesus, para que as pessoas tenham um encontro pessoal com Ele, tal como eu tive um dia. Senhor Jesus se preocupa com os sedentos e quer dar de beber, tanto a mim quanto a você, que vai acompanhar essa mensagem. E por último e não menos importante, Jesus se importa com um coração e mente arrependidos. Vamos ler Lucas, capítulo 23, a partir do verso 40. Olha o que diz as Sagradas Escrituras em Lucas 23, do 40 ao 43. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O registro aqui, talvez da primeira conversão, e eu peço que vocês leiam depois o capítulo 23 de Lucas, completamente. Aqui a situação era a seguinte: Jesus Cristo estava crucificado, e ao lado haviam 2 ladrões também crucificados. Um deles blasfemava contra o Senhor, estando na mesma situação, de acordo com o que nós lemos. Já o outro se arrepende dos seus pecados e suplica ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E o Senhor Jesus, ao ver o arrependimento genuíno daquele homem,
ele fala e profere: ainda hoje estarás comigo no paraíso, no meu reino. É assim e é dessa maneira, meus irmãos, que o Senhor se importa conosco, coletiva e individualmente. O Senhor se importa conosco. O Senhor se importa. Não se engane. Quando você estiver no seu quarto ou na sua cama ou em qualquer lugar chorando, o Senhor está observando. Se você estiver rindo, o Senhor está observando. O salmista fala: de onde me ausentarei da tua presença? Se eu descer no mais profundo abismo, tu lá estás. Se eu estiver sobre a terra, ali o Senhor está. Se eu alçar voo no mais altos céus, lá o Senhor está também. De onde nós nos ausentaremos da presença de Deus? É impossível, é impossível. E portanto eu afirmo, através e à luz das Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo se importa, como eu disse aqui, com a tua alegria, com o teu luto. Ele se importa com os dispensáveis, como eu expliquei aqui. Ele se importa com a intenção do coração. Ele se importa, aqui como eu disse, ele se importa com os sedentos. E ele se importa com um coração quebrantado e contrito e arrependido. A palavra de Deus diz: um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor, meus irmãos. Por isso essa noite é uma noite de júbilo, onde nós entendemos, e nós podíamos elencar aqui dezenas e centenas de exemplos, aonde o Senhor Jesus Cristo se importa com pessoas, se importa com eventos, com atos, com acontecimentos pequenos ou grandes das nossas vidas. E esse é o convite para mim e para você essa noite. Temos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele quer relacionamento conosco, em nome de Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Eu quero orar com você, e se você, junto comigo, através dessa oração, quiser fazer decisão por Jesus, eu peço que você ore comigo. Se você quiser se reconciliar com Deus, faça essa oração comigo, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, te pedimos perdão dos nossos pecados, e nós, ó Deus, fazemos decisão pelo Senhor Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva. A Primeira Igreja Batista em Itupeva fica no Jardim Ana Luísa, na rua Antônio Tartalha, número 149. Nossas celebrações aos domingos são às 9h30 e à tarde às 18 horas. Você é meu convidado e eu quero receber uma mensagem tua. Eu quero visitar a PIB e eu terei o prazer de recebê-lo ali, em nome de Jesus. As nossas mensagens, elas são transmitidas através do Facebook, e você também pode assistir através do nosso canal no YouTube. Amém? Eu quero desejar a você uma excelente semana, que o Senhor esteja com você, com a sua família. Não se abale, lembre-se de que Jesus Cristo se importa com você e com os seus. Que você seja e esteja abençoado em nome de Jesus. Uma excelente noite a você, um grande abraço e até a próxima reflexão bíblica. Tchau!